Se você é contador e acha que precisa postar todos os dias no Instagram para conseguir clientes, eu preciso te dizer uma coisa: isso não é verdade. A maioria dos contadores hoje está no Instagram, mas não consegue transformar seguidores em clientes. E o problema não é a falta de esforço, é falta de método. E hoje eu vou te mostrar um método simples de apenas 4 etapas que eu uso para transformar o Instagram numa máquina de captação de clientes contábeis. E no final você vai entender exatamente o que está travando os seus resultados. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Zenaide Carvalho, sou contadora há mais de 20 anos, escrevi esse livro aqui, tirei primeiro lugar no exame de suficiência, escrevi 18 livros, né? E ensino há mais de 20 anos. E há 11 anos eu estou no digital. E hoje o que eu mais vejo são contadores que postam conteúdos aleatórios, não têm posicionamento claro, falam para todo mundo e acabam não atraindo ninguém. Não sabem como puxar uma conversa no direct e acabam dependendo só de indicação. E se você está passando por isso agora, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que é importante, isso não é culpa sua. Por quê? Porque ninguém ensinou você a usar o Instagram de forma estratégica para vender serviços contábeis. A faculdade não ensina isso. A maioria dos contadores também não fala sobre isso, e aí você fica preso tentando adivinhar o que funciona e o que não funciona. Mas existe um método, e é exatamente isso que eu ensino, chamado método ICC, Instagram Comercial Contábil. É isso mesmo. O método ICC funciona em 4 etapas simples que eu vou te passar agora. A primeira é o posicionamento. E aqui é onde a maioria dos contadores já começa errando. Por quê? Porque tentam vender para todo mundo. Mas quando você fala para todo mundo, ninguém se identifica. Essa é a grande verdade. Nessa etapa de posicionamento, você vai definir quem é o tipo de cliente que você quer atrair, qual problema você resolve ou qual desejo dele você atende. Você tem que falar a língua do seu cliente e não contabilês, né? E como você vai se apresentar também como especialista para esse público. Você tem que mostrar que você tem a solução para ele. E isso muda completamente a forma como as pessoas vão enxergar você. Você deixa de ser mais um para ser o contador, a contadora que sabe dos problemas daquele segmento ou daquele nicho. E a segunda etapa é criar um conteúdo que atrai. E aqui vai um ponto importante: você não precisa postar todos os dias se você não quiser. Você precisa postar com intenção. E qual é essa intenção? Trazer pessoas para a reunião. O conteúdo certo faz a pessoa pensar: nossa, esse contador entende exatamente o meu problema. Você pode usar reels, pode usar carrosséis, stories que eu chamo de preguiçosos, iscas digitais. Preguiçosos você não precisa postar todo dia, né? Iscas digitais, e criar tudo isso a partir de um único conteúdo mãe, que é um artigo ou um vídeo longo, que é claro, a IA vai te ajudar a fazer isso. Mas tudo com um objetivo: atrair o cliente certo e preparar para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? A terceira etapa é onde a maioria trava, é a conversa. Não adianta você precisa saber conduzir o lead, e aqui entra o que eu chamo de conversinha, que gera conversão depois. Você atrai o lead com uma isca digital, com um checklist, e continua a conversa ou no direct ou no WhatsApp também. Mas pode ser também uma interação numa enquete simples de sim e não que ele faz nos stories. Pode ser cumprimentar um novo seguidor que começou aí a te seguir, se inscreveu no seu perfil, um seguidor que postou um comentário em algum dos seus posts, ou seja, tudo é motivo para gerar uma conversinha, para se transformar em conversão. E falando em conversão, o objetivo dessa conversa é bem simples: levar ele para uma reunião estratégica, oferecendo um benefício. Pode ser uma análise de diagnóstico da situação tributária dele e os impactos da reforma tributária, ou se ele está abrindo um CNPJ, um plano de ação. Que tal? Aqui você mostra o seu método. E que método é esse? Diagnóstico da situação atual, simulação de regimes tributários, se ele está no simples, como que fica no lucro presumido, no real, impactos da reforma tributária, que pouca gente está fazendo, e um plano de ação para os próximos 30 ou 90 dias, depende. Qual é o empresário que não gostaria de receber isso gratuitamente? Isso hoje é muito fácil fazer com o uso de agentes de inteligência artificial e aplicativos que geram relatório em segundos, como eu ensino na minha mentoria também. A reforma tributária tem se tornado um excelente gancho para atrair empresários de alto ticket para as reuniões. E isso, sim, é um momento inédito na contabilidade, porque vem muito trabalho, mas, em compensação, vem uma grande oportunidade aí com a reforma tributária. E a quarta etapa é conversão em reunião. Essa é a quarta etapa. Aqui é onde você fecha o contrato com o cliente. Mas calma. Nessa reunião, você vai mostrar a análise que você fez da situação dele previamente, mostrar oportunidades tributárias e dar um plano de ação para ele. E nessa reunião, você apresenta esse diagnóstico claro, simulações de cenários e mostra oportunidades reais. Como eu disse, é muito fácil fazer isso hoje com IA,
que aumenta a percepção de valor. E, além disso, a gente aplica um método de condução de conversa baseado no método SPIN, que eu adaptei para Aspino, para ter uma apresentação inicial e depois a entrega de uma oferta no final, para aumentar a taxa de fechamento. E, claro, com estratégias de follow-up, que é acompanhar o lead enquanto ele não decidiu, se ele não fechou na primeira reunião, e quebra de objeções também. E agora eu vou te dar um plano de ação imediato para você fazer isso acontecer aí, no seu negócio contábil. Se você quer começar a aplicar isso hoje, você precisa fazer 3 coisas. Preste bem atenção agora. A primeira delas é definir claramente quem você quer atrair. E eu estou falando isso porque se você não escolher quem você quer atender, os piores clientes vão te escolher. Por quê? Porque os melhores contadores já estão escolhendo os melhores clientes. Se você não escolher, vem aí só pepino, só bomba para você. O segundo, parar de postar sem estratégia. Ficar postando de casinha ou sendo portal de notícias do governo não gera conversas. Tem que ser post para gerar conversa. E o terceiro, aprender a conduzir essas conversas que levam para a reunião. Porque é isso que transforma seguidores em clientes. E, obviamente, fechar na reunião, né? E hoje, com tecnologia e inteligência artificial, fica muito mais fácil simular cenários, analisar dados e aumentar a sua autoridade. Quando você começa, ou quando você começar a aplicar esse método de 4 etapas, você vai perceber uma coisa. Não é sobre ter mais seguidores, é sobre ter as pessoas certas te seguindo para poder gerar conversa para fazer reunião. E muitos contadores descobrem que estavam atraindo o público errado, não sabiam conduzir o lead e estavam perdendo oportunidades todos os dias. E aí vem a pergunta: quanto isso está custando para você hoje? E se isso faz sentido para você, é exatamente o que eu ensino na minha mentoria para empreendedores contábeis. Na mentoria, eu te mostro na prática como aplicar o método ICC, Instagram Comercial Contábil, para atrair clientes todos os dias pelo Instagram. Então, faz o seguinte, se fez sentido, claro, vai aparecer um botão aqui embaixo agora, toca nele e manda seu contato para nós. Eu ou alguém da minha equipe, nós vamos entrar em contato com você para entender o seu momento e ver se faz sentido te ajudar de uma forma mais próxima. Basta deixar o seu contato no botão que está aparecendo aí agora e a gente vai entrar em contato com você.